Oi, minha gente! A gente está de volta com mais um episódio do nosso Papo Super Saudável e eu estou aqui com Beatriz Scher. Ela é empreendedora, criadora de conteúdo. Eu não sabia, formada em biomedicina. Faltou alguma coisa? Bia, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Bom, o que faltou só é que eu sou comunicadora também. Comunicadora também. Hoje o papo vai ser bem gostoso, mas isso a gente já se conhece há um bom tempo. Aliás, o Papo Super Saudável é algo que você é uma das precursoras, né? A gente está falando de democratização, de falar sobre o diabetes, de transbordar informação de qualidade, porque existia muita confusão antigamente. Foi isso que você começou a falar? Óbvio, né? Por uma experiência própria, mas você acha que é importante a gente estar falando sobre isso? Com certeza, sim. A gente tem muita desinformação em relação ao diabetes, né? Desde muito tempo, né? E agora com as redes sociais, com tudo, com toda essa questão de fake news, etc. E a Bia é uma das primeiras, né, as precursoras, na verdade, a fazer o que a gente faz aqui, falar sobre o diabetes, democratizar a informação. Isso começou, claro, pela sua experiência própria, mas a desinformação é o pior remédio, né? Sim. E acontece muito no meio do diabetes também. A gente tem muita fake news em relação ao diabetes. A gente tem muita propagação aí de medicamentos milagrosos, de receitas, que isso, aquilo, que vai curar o seu diabetes. E, assim, o meu trabalho nas redes sociais é justamente para desmistificar isso e para acabar com isso. Para quem está chegando agora, a Bia, ela é a Biabética. Eu adoro esse nome, né, Bia? Quanto tempo já tem o Biabética? 10 anos. 10 anos, né? Tudo começa com a sua necessidade. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, eu tenho diabetes tipo 1 desde os meus 6 anos de idade, há 25 anos, né? E eu comecei a criar conteúdo sobre diabetes em 2015, quando eu senti a necessidade de explicar sobre, porque eu via muitas pessoas falando coisas que não eram muito verdade sobre diabetes, e também por pessoas me perguntarem, eu queria saber sobre tal coisa, e saberem muito o básico, muito os mitos do diabetes. Então, eu resolvi começar a explicar de forma simples, assim, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, para poder, né, dar informação para as pessoas. E acabei me apaixonando por comunicação em saúde. E aí começou a juntar as duas coisas. Vou te fazer uma pergunta bem polêmica. Também por uma questão de quanto mais a gente comunica, menos preconceito a gente tem. Você vem de uma geração que as pessoas olham para você ter 6 anos, ela tem diabetes tipo 1, já ninguém sabe que é tipo 1. Aí, desde os 6 anos de idade, aí olha com aquele ar de pena. Não, por mais que tenha apoio familiar, conviver com diabetes e alguém olhar no lugar de fala e o nome que você coloca, o Biabética ali, é importante também para quebrar o preconceito, né? Sim, dá pena, eu acho. Olha já com aquele olhar assim, né? Com certeza, é para quebrar isso, porque não tenho nada de coitadinha, né? Assim, eu tenho uma condição de saúde, uma condição séria, né? E eu preciso aplicar insulina. E é isso. E não foi porque minha mãe me deu muito doce, não foi porque a gente fez alguma coisa errada. É uma condição autoimune, né? Assim, a gente não tem como evitar isso. E hoje em dia eu trabalho para tentar ajudar aí as pessoas a entenderem melhor isso e desmistificar essa situação. Eu vou tocar nesse assunto, porque muita gente ainda pensa, nossa, essa criança com 6 anos, essa mãe deve ter colocado muito doce. Na sua família não tinha nenhum histórico, nada disso. Como que foi conviver para você entender isso, esse entendimento logo cedo? Bom, nunca tive problema com a minha família em relação a isso, porque, assim, não tinha ninguém na família, né, obviamente, mas a família inteira, eles entendiam que a Bia tem uma condição, tem uma situação em que ela precisa aplicar o medicamento dela, aplicar a insulina dela. E aí eles ficavam, assim, eles não sabiam muitos detalhes, mas eles sabiam que se eu tivesse meio molinha, meio para baixo, tinha que chamar minha mãe, tipo, a Bia tá passando mal. Eles já percebiam quando eu estava com a minha glicemia baixa, né, que é um risco. E quando eu fosse comer, tia Bia vai comer alguma coisa para aplicar minha insulina. Então, eu nunca tive uma vida restritiva por causa do diabetes. Eu comia o que eu queria, né? Eu fazia o que eu queria também, assim, né, obviamente, mas com responsabilidade. Quer comer um brigadeiro? Come, mas aplica insulina. Quer brincar não sei aonde? Vai, mas mede a glicemia antes para saber se não vai baixar muito. Então, eu acho que tudo na vida com responsabilidade dá para fazer. Mas isso a gente fala de uma Bia na infância em que o mundo mudou e os controles em relação ao diabetes mudaram, né? Com certeza. Muito. Isso ajuda muito, né? Muito.
Se eu tivesse a tecnologia que a gente tem hoje de controle de diabetes naquela época, eu acho que seria ainda melhor. Assim, na época, minha mãe, ela fez muita coisa, ela foi, né, enfim, minha mãe e meu pai, né, no caso, eles tinham muito papel ali. Eu acho que com a tecnologia, seria mais fácil para eles. Foi muito no tato, que nem tia, ela vai comer, ela tá molinha. Isso afetou um pouco sem ter essa tecnologia de monitoramento, estar dentro de um clube de medição. Isso afetou um pouco a sua infância e adolescência sem ter esses acessos que existem hoje, né? Assim, afetou no sentido de ter muito trabalho para os meus pais. Ainda tem muito trabalho hoje em dia para os pais e para as mães também. Mas o fato de você ter hoje sensores de glicemia, né? Você ter facilidade de medir a glicemia na ponta de dedo também, etc., isso ajuda a tornar o trabalho, a pessoa ter mais visibilidade sobre o tratamento. Por exemplo, antes eu media a glicemia só na ponta de dedo. E aí eu tinha uma quantidade limitada de tiras ali. Então eu tinha momentos para medir a glicemia no dia. Então tinha momentos que eu ficava no escuro. Então, hoje em dia, com o sensor de glicemia, eu não fico no escuro nunca, porque eu tenho um sensor ali medindo minha glicemia direto. Ou se eu tivesse acesso a muitas tirinhas, eu poderia medir várias vezes, que é o que muita gente faz hoje. Como a gente fala do clube de vantagens, que é personalizado para você. Tem gente que precisa medir mais, então o clube de vantagens vai se adequar a você. Seria isso? Seria isso, exatamente. A pessoa que usa insulina precisa medir mais a glicemia do que a pessoa que não usa insulina, por exemplo. Me explica, eu não sabia como é que é. Porque se você usa insulina, né, você precisa ter ali uma segurança quando você for aplicar essas doses. Você não vai aplicar no escuro. Então, você tem que medir a glicemia mais vezes, antes de comer e depois de comer. E a pessoa que não usa insulina, geralmente mede uma vez por semana. Né? Se a pessoa que tem diabetes tipo 2 não usa insulina, mede uma vez por semana a glicemia para saber se está tudo bem, uma vez por dia, que seja. Mas quem usa insulina é no mínimo 4 vezes por dia, para poder ter ali um controle de glicemia e saber, assim, a glicemia pós-prandial, que a gente chama que é pós-refeição, se tiver numa faixa ali, 1 hora depois, a gente consegue saber se aquela pessoa vai ter uma glicemia baixa ou se vai manter depois. E aí, quanto mais você mede, melhor. Por isso que, quando a gente fala, mesmo a pessoa tendo 2 tipos, diabetes tipo 1 ou tipo 2, cada um tem o seu jeito e a sua personalidade diabética, né, Bia? Exatamente. É isso, não é? Exatamente. Tipo, eu não sabia disso. Quem mede, quantas vezes tem que medir. Um clube de vantagens ajuda como? Ajuda a personalizar o tratamento da pessoa. Que a pessoa, assim, eu, por exemplo, eu uso a insulina, né? Então, eu teria que medir várias vezes ao dia. Então, se eu tiver uma quantidade ali, o meu médico ele pode me pedir para medir, sei lá, 6 vezes por dia. Tem um médico que pede 4 vezes. Tem pessoa que usa um tipo de insulina específica, tem pessoa que usa outro tipo. A gente tem tipos diferentes de insulina. Quem usa só uma insulina basal, que é a insulina que a gente chama de insulina lenta, né? Existe a pessoa que usa só insulina lenta. Então, ela não precisa ficar medindo a cada refeição. Mas a pessoa que usa uma insulina rápida para as refeições precisa medir mais vezes. Então, tem que ter essa individualidade também na quantidade de medição de glicemia. E aí ter acesso a essa glicagem, porque você falou que antes você precisava, mas ficava em meio ao escuro antigamente, né? Sim. E se ficar ao escuro numa doença silenciosa, deve ser terrível, né? Às vezes você pode estar passando mal de outra coisa, se você não imagina, já joga na conta do diabetes. Agora, diabética, como que ela nasce? Bom, Diabética nasceu em 2015, quando eu estava no final da minha faculdade de Relações Públicas, Comunicação, e eu resolvi criar um canal, um perfil nas redes sociais. Já se falava influencer? Mais ou menos, falava blogueira. Blogueira. Eu criei um canal no YouTube na época e um blog, né, fiz um site para poder falar de forma simples para pessoas que não tinham diabetes o que era diabetes. Porque muita gente me perguntava e ficavam chocados ou até, enfim, surpresos com eu tratar com tanta naturalidade sobre o diabetes. E perguntavam, mas como é que é isso? Mas como é que foi? Enfim, como é que você faz isso, aquilo? E aí eu explicava o que era o aparelho que eu usava, como é que era a minha insulina, o que eu tinha que fazer. E eu comecei a explicar para pessoas que não tinham diabetes. Só que muita gente com diabetes, que estava carente de informação... Se identificou e veio para poder me pedir, né, me pedir ajuda. E aprender mais sobre diabetes. E acabou que eu fui me apaixonando pelo estudo do diabetes. E hoje eu
me formei em biomedicina. Caraca, eu ia falar isso, porque não adianta só você ser uma influencer com a sua própria experiência, no âmbito de leques que a gente está falando aqui, de tipos de insulina, de tipos de comportamento, de personalidade do próprio corpo, de outras doenças, do ritmo e da rotina de cada pessoa em relação ao cuidado com a própria saúde. Você teve que se especializar, porque daí você se tornou uma influencer que precisa buscar informação de qualidade, né? Foi aí que você foi estudar? Foi. Em 2018, eu fiz um curso de educação em diabetes para jovens líderes em diabetes lá em São Paulo. E eu comecei a me interessar. Eu falei assim, olha, eu preciso aprender mais sobre isso, porque eu quero ser uma pessoa que eu vou dar aula sobre e eu quero ser profissional da saúde. Eu não quero ser só uma pessoa com diabetes, o que também é muito válido, né, para todos os influencers que estão só uma pessoa com diabetes. Contando sua rotina, mostrando que a partir daí melhorou de vida, mas você não queria só ser um exemplo de que tô aqui, vivo minha vida legal. Não, você queria trazer o que a gente traz aqui. Papo com informação e credibilidade. É isso, porque eu gosto muito de explicar as coisas, eu gosto muito de ensinar, né, o que eu gosto de fazer. E eu comecei a entender, e eu sempre gostei muito da área de autoimunidade no diabetes, né, que é o meu tipo de diabetes. Porque é muito diferente do tipo 2. Explica. O meu tipo de diabetes é autoimune. Eu tenho no meu corpo anticorpos que destruíram as minhas células que produzem insulina. Então, Você nasceu com essa condição? Não. Não? Não. Não nasci com... Quem tem diabetes tipo 1 não nasce com diabetes. A pessoa ela desenvolve ao longo da vida, bem naquele momento ali onde o sistema imunológico está se desenvolvendo. E aí pode ter diversos gatilhos, né? Gatilhos ambientais, gatilhos, né, enfim, de alimentação. Não alimentação, na verdade, não posso nem falar que é alimentação, mas eu digo alimentação porque hoje em dia a gente tem muitos agrotóxicos na comida. Então, Sim. isso tudo pode atrapalhar o sistema imunológico do corpo. E ele acordar. E ele o diabetes acordar. Só que se a pessoa ela tiver uma herança genética, uma predisposição genética, ela pode desenvolver esses anticorpos. Ela desenvolvendo esses anticorpos, se ela tiver 2 ou mais anticorpos, a gente sabe hoje que ela vai ter 100% de certeza que a gente vai ter. Quer dizer, a gente tem 100% de certeza que ela vai ter diabetes no futuro. Tipo 1. Isso ajuda? Ajuda a gente ter um futuro, mas a gente tem, hoje em dia, medicamentos sendo pesquisados e estudados para tentar atrasar o desenvolvimento do diabetes tipo 1, que é o que eu estou estudando. Que é o que você estuda e é o que você fala principalmente hoje, né? Desde 2015, são 10 anos falando sobre ser diabética, ser diabética, trabalhar com informação, estudar, trazer cada vez mais informação de qualidade. Você torce pelo seu clube, mas já pensou ter um clube que torce por você que tem diabetes? O Glicolev Clube envia tudo o que você precisa para monitorar sua glicemia e te deixar seguro e tranquilo o tempo todo. A partir de R$ 36,98 por mês, você também pode ter um clube torcendo por você e cuidando de tudo, desde os kits de tiras tradicionais até a tecnologia Bluetooth automática do Smart. Ligue agora 21 99260 4020 ou acesse glicolevclube.com.br. Nesses 10 anos deu para você ver muita campanha, muita conscientização. Onde você acha que é o maior desafio e mais, onde você acha que as pessoas pecam em relação à informação? Eu acho que o maior desafio talvez seja na inspiração para o autocuidado da pessoa com diabetes tipo 2. A gente tem muita gente com diabetes tipo 1 engajada, interessada, que pesquisa na internet, que olha. Mas o tipo 2, eles não querem saber. Eles dizem assim, não quero saber disso aqui, não. Que são as pessoas mais adultas, que aí desenvolvem após, aí sim, um comportamento em relação à falta de cuidado. Muitas vezes você tá, entre aspas, pré-diabético. Hoje a gente sabe que o número de diabéticos não é... A subnotificação é absurda do tipo 2. Existem muitas pessoas assistindo a gente agora em que passam mal, tal, não querem nem saber, mas se for ao pé da letra, é diabético tipo 2, né? Sim, tem diabetes, tem hipertensão, tem alguma coisa, porque são doenças que estão interligadas, né? As doenças do metabolismo. Então, as pessoas não querem saber e, assim, às vezes tá num estágio ali que dá até para evitar de ter. Né? Porque o pré-diabetes é um pré. Dá para evitar desenvolver diabetes tipo 2 se você trata no pré-diabetes. E as pessoas, às vezes, não querem saber, ficam anos sem ir no médico, anos sem fazer um exame de sangue. E aí, quando descobre, já está com o diabetes instalado de fato. E aí...
Aí fica mais complicado. Deixa eu perguntar, por que será que as pessoas, ser humano é complicado, preferem a ignorância no fato de não saber, sendo que a ignorância pode matar, ou pode levar a uma falta de qualidade de vida, né? Sim. E aí é que surgem, de fato, os mitos, porque aí a pessoa, ela não cuida por muitos anos, porque ela não sabe que tem, ela acaba tendo complicações e culpa o diabetes pelas complicações, quando, na verdade, se ela tivesse cuidado, ela poderia ter evitado essas complicações. Tanto é que a gente encontra várias pessoas que descobrem o diabetes e muda a vida e se tornam pessoas extremamente, né, da forma fotográfica, de forma corporal, muito diferente, né? Descobre esportes, uma nova vida, uma nova rotina de vida. Falando em rotina de vida, eu queria que você falasse, você conhece muito bem o nosso... o Glicoleve Clube, que é uma iniciativa do Super Saudável Shopping, no sentido de democratizar o acesso a produtos inerentes ao controle de diabetes, em que a Bia falou aqui que mudou nesses últimos anos, oferecendo aí preços acessíveis, planos acessíveis a essa população. Por que eu falo isso? Eu gostaria que você falasse sobre o Glicoleve, porque as pessoas pensam também assim, não é só não querer saber, eu não sei se vou ter acesso ao que eu preciso ter. Tem acesso sim. O Glicoleve Clube, eu gostaria que você explicasse pra gente. Então, o Glicoleve Clube é um clube da Super Saudável Shopping, né, que permite que a pessoa ela escolha o pacote para ela, o pacote que seja mais inerente a ela ali. Eu sou uma pessoa que mede a glicemia tantas vezes por dia. É o pacote tal. Eu meço mais do que isso, é outro pacote. E é interessante você ter um clube que vai te enviar periodicamente o seu tratamento para você não se esquecer. Porque você tem ali uma assinatura e você vai receber em casa esse tratamento, né? Recebe as tirinhas, recebe, né, o que você precisar para o seu tratamento e você não esquece de se cuidar. Então, você, assim, eu acho interessantíssimo. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudávelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Eu acho importante porque se você tem acompanhamento, já sabe quantas vezes ou não sabe, o importante é que o Glicoleve Clube, ele tem várias ali alternativas e também alguém que pode te atender e te ajudar, né? Exatamente. Você tem vários planos que você pode escolher, né? Se é uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes tipo 2 e não usa insulina, mede só uma vez por dia, tem esse plano básico. Aí tem um plano para a pessoa que mede mais vezes porque usa insulina de forma... usa com caneta. Ou então tem uma pessoa que quer medir a glicemia com sensor de glicemia. E aí tem o sensor Smart, que é um plano também para isso. E aí, se você não sabe qual que é o melhor para você, você tem acesso a profissionais de saúde também que podem te ajudar com isso. Te ajudar a personalizar e saber qual é o melhor para você, plano custo-benefício, que também tem isso, tá, gente? Comprar no momento de desespero sai mais caro. É claro que se você tiver ali um combo, é sempre mais barato, né, Bia? Sim. E é isso, é o que eu falei, de você ter ali um clube que vai te enviar todo mês, você não esquece de comprar. O que já aconteceu muito comigo, de eu lá, vou trocar a insulina, né, do meu aparelho. Cadê a insulina? Acabou. Vou trocar, vou medir a glicemia. Cadê a tirinha? Acabou. Assim, as pessoas com diabetes, às vezes, não se planejam para isso, não tem em casa ali uma quantidade de insumos, de segurança para você poder, né, enfim, fazer o seu tratamento. Então, é interessante você receber ali todo mês para você não ter esse risco. Você vai ter em casa, direto. E você vai ter um clube, e mais do que isso, é um clube necessário porque nunca vai acabar. Você sempre vai precisar ter isso porque não é uma doença com cura. Você sempre vai ter que se monitorar, que é melhor do que ter um clube com facilidade, não ter que sair ainda mais para mães e pais. Eu imagino seus pais o tanto queriam agradecer se tivesse aquela época, não é isso? Com certeza, é muito mais fácil dessa forma. E agora chegou a hora do Fica a Dica. E a dica de hoje é fazer rodízios na hora de você furar o dedo para medir a glicemia. Se você ficar usando somente um dedo, você vai fazer com que esse dedo fique judiado e machucado. O ideal é você usar um dedo de cada vez para que não forme aquelas bolinhas, né, aqueles machucados na ponta do dedo. Outra coisa importante também é furar nessa parte aqui lateral para evitar que doa, né? Essa parte aqui é menos vascularizada, então a dor é menor aqui. Quase não dói se você furar aqui do ladinho. Então, essa é a dica de hoje.
Quais são seus planos para o futuro, biomédica, influencer, empreendedora, diabética maravilhosa? Ai, meu Deus, meus planos para o futuro. Mestrado e doutorado. Quero fazer na área de imunologia, para estudar mais sobre diabetes tipo 1. O que falta a gente informar mais esse povo? Ainda tem muita coisa para se falar sobre isso? Olha, o que a gente tem hoje de informação é o que a gente tem, né? O que eu acho que falta é a gente fazer mais pesquisas. Porque no caso do diabetes tipo 1, né, eu estava falando sobre a questão da gente ter ali os anticorpos, a gente saber, a gente conseguir prever se a pessoa vai desenvolver diabetes tipo 1 ao longo da vida ou não, né, com a quantidade de anticorpos. Mas, e se a gente conseguir, talvez um dia, evitar que essa pessoa tenha diabetes? Então, precisa de estudos para isso, precisa de pesquisa clínica para isso. E se a gente conseguir um dia curar o diabetes? Existem pesquisas de célula-tronco, né, que estão conseguindo tratar e ajudar as pessoas a voltarem a produzir insulina. Então, assim, eu acho que o que falta não é informação, o que falta é estudo e pesquisa, para a gente descobrir mais coisas. Enquanto isso, o que a gente tem para quem é diabético hoje é monitorar e vida saudável, e não é sentença de vida diferente, não é? Não mesmo, dá para viver muito bem tendo diabetes, eu sou a prova disso. Tenho diabetes há 25 anos, eu não tenho nenhuma complicação, eu sou responsável, né? Eu acho que é bom dizer isso, assim, eu sempre tive acesso a tratamento, né, e informação básica. Mas se você busca ainda mais, você consegue, né, melhorar ainda mais a sua qualidade de vida. E dá para você ter uma boa qualidade de vida, né, com a formação, com sensor de glicemia, com medição de glicemia, etc. Né, e acesso a profissionais de saúde bons também. Não é sentença, né? Não tem isso. Não é sentença. Eu vejo você falando aqui, é uma condição. Isso, condição. Eu não gosto nem de chamar de doença. Porque doença é um negócio tão pesado. Assim, é uma doença. A gente precisa falar isso, mas eu chamo de condição porque é algo que vive comigo, assim, né? Eu vivo com isso, e é uma condição que eu tenho que eu não sinto o tempo inteiro que eu tenho diabetes, eu só sinto que eu tenho diabetes quando eu estou passando mal. Então, eu vivo com o diabetes ali. Se eu, né, enfim, minha glicemia subir ou descer, eu sinto alguma coisa e no momento eu estou com diabetes aqui. E aí depois não estou mais. Tipo, agora eu não estou sentindo nada. Então, estou bem, não tenho diabetes aqui, entre aspas, né? Não tenho. Assim, estou aqui, não estou sentindo ele. Então, ele não é algo pesado o tempo inteiro, como as pessoas acham que é. Não é. Assim, só é no momento que eu estou passando mal, eu fico, nossa, que saco, não queria ter isso. Mas eu vou lá, faço o que tem que fazer para melhorar o mais rápido possível. Então, é uma condição que vai e passa. Assim, uma situação que vai e passa. Qual é o seu conselho para quem tem diabetes? Muitas vezes se pergunta isso. Por que eu tenho isso? Não se perguntar isso. Porque a gente não tem essa resposta. Né? Assim, não é nem... Acho que... a gente não tem essa resposta. A gente não tem como saber o porquê que as coisas acontecem com a gente. Né? A gente tem que ok, isso acontece. O que eu posso fazer para ter uma vida boa, apesar de eu ter isso? Eu acho que esse é o meu conselho. E para quem descobriu agora e toma um susto? Buscar ajuda médica e buscar pessoas que vão te inspirar a se cuidar. Porque eu acho que o que mais importa, assim, o mais importante é a pessoa buscar pessoas que vão inspirá-la a continuar se cuidando, a ter o autocuidado ali, porque muita gente não aceita e não se cuida, deixa de lado e aí acaba tendo todos os problemas que eu falei, acaba passando mal direto e aí culpa o diabetes, fala que o diabetes é um problema, que o diabetes é isso, que o diabetes é aquilo. Quando, na verdade, se você tiver um bom cuidado e prevenir essas situações, né, não é tão, né, horroroso assim. Tá maravilhosa aqui para mostrar isso. Gente, obrigada, Super Saudável Shopping, o Clube Glicolé, vocês têm que entrar, porque é muito legal, né, Bia? As pessoas entenderem que existe um clube exatamente para os diabéticos que atendem vocês. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo convite. Ó, traga teu público aqui pra gente, pode ser? Vamos lá, venha, gente. Bora de collab? Bora de collab? Bora de collab. No próximo papo, a gente tem mais um convidado super especial, @Biabética. E a gente tá aqui no Super Saudável Shopping. Tchau!